Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprenda Isso Hoje. E nós falaremos de caneta. Fizemos um trabalho há um tempo atrás, num vídeo, sobre lápis de escrever. E percebi que o interesse foi muito grande sobre esse assunto. Então, eu decidi fazer uma breve análise também sobre a caneta, principalmente a caneta a escolha, né, da caneta para o estudante, mesmo para um adulto ou para uma criança. Vamos fazer algumas considerações e aí então você com mais conhecimento vai poder fazer uma escolha melhor. Não funciona eu simplesmente dizer para você qual é a caneta ideal para você, mas eu tenho algumas amostras simples, coisas que a gente pode usar no dia a dia e vou comentar sobre esses tipos. Não estão aqui todos os tipos de caneta. Vou começar por uma caneta que é bem interessante, é também chamada, né, de caneta tinteiro, mas ela é a versão mais moderna e mais popular, então ela tem essa cabecinha dela aqui com essa ponta, que essa ponta, à medida que você usa, ela vai se modelando de acordo com o ângulo que a pessoa usa, o ângulo de inclinação, a pressão que ela exerce no papel. E essa aqui é da Cis e ela é recarregável. Então esse tubo aqui dentro, quando esgota o cartuchinho de tinta, nós compramos simplesmente o cartucho e trocamos, tá? Essa é da marca Cis, tá bem usada. Ela foi uma opção para o meu filho quando ele estava com 11 anos aproximadamente. Eu comecei a escolher essas canetas, porque a pega dela é mais grossa, ela é muito leve e ela é suave, não precisa de muito esforço e o toque já acontece. E uma coisa que eu havia percebido com esse meu filho é que as outras canetas não valorizavam tanto a caligrafia dele. E com essa caneta houve uma grande melhora na caligrafia. Ele se identificou com esse material. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar, se você está escolhendo uma caneta para um estudante, deixa ele conhecer várias, para a gente ver com qual delas a letra dele vai ficar melhor e ele vai sentir maior conforto na hora de manusear, né? Porque é importante que a mão do estudante, ele vai escrever muito tempo, então uma tarefa repetitiva. Então é importante que seja confortável para ele. Então a pega da caneta tem que ser apropriada para aquela pessoa. Então é bem subjetivo. Às vezes uma caneta que para uma pessoa é muito agradável e fácil de ser manuseada, para uma outra pessoa já pode ser considerada desagradável. Então, deixe o estudante experimentar várias para ele escolher. Essa outra aqui, também do meu filho, ela já é da Maped, tá? Mesmo sistema. Ela desmonta toda e aí você troca o cartuchinho. Eu não consigo mostrar muito bem aqui, mas a ponta dela tá um pouquinho amassada. É normal, é assim que vai se formando a escrita. Então, é uma escrita de muita personalidade. A gente fala que uma caneta dessa aqui, ela é exclusiva de um indivíduo. Você não pode emprestar essa caneta para uma outra pessoa, porque ela já tem a sua marca, ela já tem a ponta já está moldada de acordo com a sua forma de escrita. Então é uma caneta não é cara, é um pouco mais cara que as demais, mas é uma caneta na faixa de R$ 20 aproximadamente, acho que é isso que eu paguei. E o refil deve ser um kitzinho que vem com 3 bisnaguinhas de refil. E também é por aí, uns R$ 10, R$ 15. É bem barato, não é caro, dá para você manter. A desvantagem dela é que ela, dependendo do papel que você for usar, se o papel do caderno for de baixa qualidade, ela pode vazar o papel, tá? Eu já li a respeito, não é só sobre o papel, é sobre a qualidade da tinta também. Então, como eu tô dizendo, essas opções aqui são mais baratas, a gente encontra em papelarias a um baixo custo, né? A gente sabe de canetas tinteiro que custam muito caro. Então, para um estudante, para uma criança, ainda tem o risco de perder, tem o risco de cair no chão e estragar a ponta. Então, a gente não é recomendável fazer um investimento tão alto para criança. Então, esse aí atende muito bem.
Então, mostrando aí como que foge bastante, né, daquele estereótipo de que estudante tem que usar caneta Bic. Eu discordo, eu acho que tem que ser o que for mais confortável, o que valorizar mais a escrita, o que der um bom rendimento para o aluno. Enfim, a gente tem que explorar as opções que o mercado oferece. O segundo tipo que eu vou falar é esferográfica. Peguei essa Bic aqui, de várias, antiga, né? Esse modelo bem antigo. Acho que todos nós já tivemos uma dessa, de várias cores aqui, para dar uma variedade para o aluno que de repente quer fazer um detalhe ou outro no caderno com outra cor. Acho interessante a criança ter mais de uma cor de caneta, para quando ela quiser destacar o material ou escrever com algum destaque, é para ela fazer um bom uso. Essa é a Trilux, da Faber-Castell. Não gosto dela porque ela rola muito. Observe isso. Assim como nós falamos no vídeo do lápis, se o material rola facilmente, ele vai cair muitas vezes da carteira do aluno. Ele vai rolar, essa caneta vai rolar da carteira, vai cair no chão e o aluno vai ser incomodado toda hora. Ele tem que abaixar para pegar aquela caneta, aquele material. Mas provavelmente é porque o material é redondo. Essa outra aqui é da Compactor, né? A ponta dela, se não me engano, é 0,7. E ela, pra mim, é a que minha letra fica melhor, por incrível que pareça. Uma caneta muito barata, uma esferográfica muito simples. Gente, por que esferográfica? Vale a pena em compreender bem como funciona? Ela tem uma esfera pequenininha na ponta, então à medida que a tinta vai rolando aqui na esfera, ela vai deixando o papel. Qual é a desvantagem da esferográfica? Bom, ela tem a desvantagem de você ter que fazer uma grande força entre a ponta da caneta e o papel. Então, a gente tem que exercer uma grande pressão, tá? Algumas pessoas têm essa musculatura da mão bem forte, isso não vai ser problema nenhum. Mas para algumas pessoas, principalmente crianças, talvez a caneta esferográfica vai exigir um grande esforço manual. Então, já tem um esforço da pega da caneta, que a criança está aprendendo ainda a transferência de força aqui. Então, às vezes ela tem força demais, né? Segundo problema é que ela, além de ter uma pega, que ela está ainda aprendendo a ajustar essa pega, ela ainda pode ter que pressionar muito fortemente contra o papel. Então, essa caneta, ela, apesar de ser muito barata, descartável, acabou, você compra outra, ela tem essa questão desfavorável. Essa é uma caneta Bic, coloridinha. Eu sempre mantenho aqui um kitzinho de canetas assim para os meus alunos, enfim, porque eu acredito que é bom ter canetas que possam dar um destaque na hora de um trabalho, uma atividade, um estudo. Eu gosto que eles destaquem alguma parte interessante, alguma parte importante do estudo através das cores. Essa é uma outra Compactor, eu deixei ela com a tampa aqui para mostrar uma coisa interessante. Essa Compactor, você consegue ver, tem um furinho na tampa. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses furinhos, é uma questão de segurança, tá? A gente vai dar a caneta para a criança, por mais que a gente oriente, o estudante, ele coloca a caneta na boca. Muitas vezes pode colocar até a tampa da caneta na boca. Se por um acaso uma criança engolir essa tampa, ela tem esse sistema de furinhos que é para exatamente permitir que o ar passe por ela, tá? Interessante isso, vale a pena falar. No mais, é isso. A caneta esferográfica ela é barata, ela é bem leve, mas ela exige uma grande pressão entre a ponta e o papel. Por isso, então, a gente tem que avaliar. Outra coisa que eu não falei ainda, mas vocês observem o diâmetro da caneta para ver o que favorece ou o que dificulta a pega. Lembre que canetas mais grossas, com diâmetro maior aqui, ela tem uma pega mais fácil, mais agradável. A que for menor, mais fina, o diâmetro mais fininho, ela terá uma pega mais difícil. Então, a gente recomenda para as crianças que estão iniciando o uso da caneta, evitar uma caneta tão fina, né? De preferência, umas canetas um pouco mais grossas, para facilitar essa pega do estudante na caneta. Bom, a outra caneta que eu vou falar, ela é bem decorativa, ela acaba muito rápido, ela costuma borrar bem o papel, principalmente se a pessoa for canhota, né? Que ela já vai escrevendo e deslizando a mão por cima. Essa aqui borra muito, a esferográfica borra menos. Essa aqui é a caneta de gel, né? Ela tem baixa durabilidade, ela geralmente é bem decorativa mesmo. E
Então a função dela é mais essa. A gente não usaria uma gel dessa para o dia a dia todo. Uma outra caneta agora que eu gosto muito é a ponta de feltro. Bom, lembra que até peguei um marca-texto aqui, ó, da Faber, para te mostrar. Ela é ponta de feltro, só que uma ponta bem grossa. Isso tem a função de destacar o texto, né? Então a função dela é bem específica. Mas a gente tem algumas que a gente usa pro dia a dia, para fazer registros mesmo. Lembre-se que essa aqui, a tinta dela, da ponta de feltro, a tinta é a base de álcool, enquanto a tinta da esferográfica é a base de óleo. Então essa aqui, riscou no papel, ela seca rapidinho no papel e não borra tanto. Essa aqui é a base de álcool. O que acontece com ela? Se o papel for de qualidade ruim, ela vai vazar no papel, pode acontecer isso. Essa aqui é 0,4, tá vendo? Ela é bem ponta, bem fininha mesmo. Eu acho muito agradável. Claro que uma criança que ainda está adaptando a força da mão, da ponta da caneta no papel, ela vai estragar essa ponta que é muito delicada, então não vale a pena investir numa caneta com a ponta tão fina assim para uma criança. E outro detalhe, essa caneta sempre tem que estar tampada. Por quê? Porque como a tinta dela é a base de álcool, a gente já sabe que o álcool evapora muito fácil, né? Então, essa caneta aqui, a tinta dela secaria, e aí ela ficaria, apesar de ser novinha, se você deixar ela destampada, ela vai estragar rapidamente. E aí eu vou falar de uma vez, porque crianças geralmente são bem descuidadas com esse tipo de material e elas esquecem as canetas destampadas. Então, tem que analisar o custo-benefício aí. Essa é a Stabilo, né? Bem básica, bem coloridinha, também ponto de feltro. Também temos que mantê-la sempre tampada. Gente, a durabilidade não é tão alta dessas canetas pontas de feltro. Essa outra aqui é uma minha antiga já, mas eu gosto também. Ela veio com uma pega muito boa, ela é grossona. E aí, então, à medida que a gente gira aqui embaixo, solta mais tinta. Enfim, ela tem uns recursos a mais aqui. E a tampa dela é com bastante pressão. Então, é isso. Essas canetas já têm que ser mantidas fechadas para evitar que a tinta, que é a base de álcool, se seque. Só voltando aqui, a primeira lá, tinteirinho lá, a base de água, tá? A tinta dela é a base de água. Também, então, como eu falei já, tem a tendência de manchar o papel. Essas também têm a tendência de perfurar, né? Aparecer do lado de lá do papel. Essa gel também pode manchar sim. E agora, essas aqui tem a escrita muito suave. A força que você tem que exercer é mínima. Você vai tocar o papel com ou a ponta aqui do gel, ou a ponta de feltro, que é ainda mais fina, e você já tem uma escrita muito boa, né? Muito precisa. Então, é isso que eu tinha que falar para a caneta. Vale a pena observar a ponta. Se você tá com uma ponta mais delicada ou mais grosseira, né? Mais resistente. A espessura do corpo da caneta, né? O diâmetro aqui, para facilitar a pega da criança. Quanto mais fino, mais difícil é para a motricidade da mãozinha. Então, o ideal é que você vá evoluindo. Comece com uma caneta de corpo mais grosso e depois vá afinando à medida que a caligrafia se mantenha, né, agradável, legível pelo menos. E deixa a criança experimentar. Ela experimenta vários tipos de caneta e ela vai se identificar. E você também vai observando qual é aquela caneta que durou melhor, que a criança não estragou, né? Aquela caneta, fez um bom uso dela, aquela que não manchou o papel do caderno, né? Tudo isso a gente tem que olhar em conjunto. Então, vamos ficar por aqui. Esse foi o vídeo sobre as canetas. Gostando desse tipo de vídeo? Deixe o seu gostei aí no vídeo. E querendo assistir outros vídeos do canal, pode se inscrever, porque esse ano de 2019 já começou por aqui e nós vamos ter mais trabalho pela frente aí. Um grande abraço a todos!